Olá, futuros acadêmicos. Aqui quem fala é o professor Leandro Roberto e hoje estaremos a aprender a calcular as diagonais de um cubo. As diagonais como a da base e a diagonal que atravessa um cubo por dentro de uma extremidade até outra extremidade. A primeira diagonal que nós vamos ver é a diagonal da base. Então, nós temos um cubo que é composto por todos os lados iguais, como um dado, por exemplo, certo? E que aqui na base, por exemplo, nós temos o quê? Essa diagonal que se chama diagonal da base. E ela tem um determinado tamanho que eu posso calcular. E como que eu calculo o tamanho dessa diagonal da base, certo? Um cubo é composto por todos os lados iguais. Então, se eu pegar e verificar uma coisa, tipo, como é que se comporta os lados, certo? Que estão nas proximidades da diagonal. Esse lado aqui, certo? Junto com esse aqui, forma um triângulo retângulo. Assim como esse lado aqui também nós temos um triângulo retângulo. Logo, se nós temos nessa situação um triângulo retângulo, eu posso determinar o quê? Eu posso determinar quanto que vale essa distância, por intermédio do Teorema de Pitágoras. Então, aplicando Pitágoras aqui, eu vou ter o quê? Certo? O D é a hipotenusa, o cateto oposto ao ângulo de 90 graus. Então, D ao quadrado vai ser igual, certo? O quadrado, a soma dos quadrados dos catetos, que é A ao quadrado mais A ao quadrado, certo? Que, fazendo aqui, D ao quadrado, certo? Deixa eu só botar mais para cima, fazendo aqui D ao quadrado mais A ao quadrado dá 2A ao quadrado, certo? E então, eu passando esse 2 para o outro lado em forma de raiz, eu vou ter a distância dessa diagonal é 2 vezes A ao quadrado. E sempre que eu tiver essa seguinte situação aqui, tá? Um número ou uma letra como aqui, elevado ao quadrado, dentro de uma raiz, certo? Esse 2 aqui eu posso cortar com a raiz. E então essa letra, ou um número, se fosse o caso, sairia para fora. Logo, a diagonal pode ser calculada desse jeito. A raiz de 2, o 2 permanece na raiz, o A sai para fora, então a diagonal da base pode ser calculado multiplicando um lado do cubo pela raiz de 2. Simples assim. Para calcular então a diagonal da base, basta multiplicar o valor de um lado, também chamado de aresta, às vezes, pelo valor da raiz de 2. Se aqui fosse 3, certo? O tamanho dessa diagonal, para eu saber, eu teria que colocar 3 no lugar do A, que é o tamanho de uma aresta, e multiplicar por raiz de 2, seria 3 raiz de 2. Muito bem, isso para verificar a diagonal da base. Mas se eu quisesse saber outra diagonal, a diagonal do cubo, certo? A diagonal do cubo. A diagonal do cubo, certo? É a diagonal que começa aqui, nessa extremidade, e atravessa o cubo internamente até a outra extremidade. E aí está ela, certo? A diagonal do cubo. E se eu verificar mais atentamente aqui, nós temos a seguinte situação. Isso aqui também é o quê? Um triângulo retângulo. Isso daqui é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Logo, eu posso verificar quanto que vale a diagonal do cubo, também aplicando o Teorema de Pitágoras, certo? Daí aqui então eu tenho a diagonal do cubo, é D igual a A ao quadrado mais D ao quadrado, que é a diagonal da base. Lembrando que aqui também é o quadrado, logo D ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais D ao quadrado. Mas o D ao quadrado é a diagonal da base, que vale a raiz de 2. Então, substituindo ali a raiz de 2, certo? Vou ficar com essa expressão, a raiz de 2 elevado ao quadrado.
reescrevendo, d ao quadrado, e aí nós temos o seguinte, o a ao quadrado fica, o a elevado ao quadrado fica a ao quadrado. E aqui nós temos novamente aquela situação, certo? Um número numa raiz, certo? E elevado ao quadrado. Daí o que acontece? Esse 2 corta com essa raiz. E aí nós temos isso daqui, vezes 2. Corta esse 2 com essa raiz. Logo, então, a diagonal do cubo vai valer a ao quadrado mais 2 vezes a ao quadrado. Então, vai ser 3a ao quadrado. 3a ao quadrado. E o que eu faço agora? Tiro a raiz disso daqui. Vai dar d igual a raiz de 3a ao quadrado. Corto esse 2 com essa raiz. A diagonal do cubo vai ser a raiz de 3. Simples assim, certo? E aí, ó, né, a moral da história, para eu saber a diagonal do cubo, basta multiplicar o valor de um lado pela raiz de 3. Para eu saber o valor da diagonal da base, basta multiplicar pela raiz de 2. E uma aplicação num exercício, como que fica? Aí eu tenho aqui, ó, a seguinte situação, certo? Calcule a diagonal de um cubo que tem área igual a 54 centímetros quadrados. Como é que faz isso, certo? Bom, primeiramente vamos relembrar, certo, algo que já foi visto em outra aula, que diz o seguinte, né, que a área de um cubo é igual a 6 vezes a ao quadrado. Mas por que 6 vezes a ao quadrado? Né? Lembrando que a é o valor de um lado do cubo, certo? Então eu tenho aqui, ó, a base do cubo, esse lado é a, esse lado é a, certo? Se eu multiplicar, então, a base do cubo aqui, ó, a vezes a, eu tenho a área da base. Muito bem, a área da base. É como se fosse um lado. Eu tenho a área, um dado. Eu tenho a área de um lado do dado. Mas um dado tem 6 números, logo tem 6 lados. Para eu saber a área total, então, a área total, eu multiplico 6 vezes a vezes a, que me dá a área, certo? Total de um cubo. Aí eu tenho aí, né? Então, a área total é 6 vezes a ao quadrado, tá? E foi essa a pergunta, né? A pergunta foi essa. Calcule a diagonal de um cubo que tem área igual a 54 centímetros. Mas aí, eu não tenho o valor de A. Eu não tenho o valor de A. O que eu faço para achar o valor de A? Simples, simples. Pego aqui a interrogação, certo? E substituo os valores que eu tenho que foram dados no problema. Tá? Substituindo o valor do A, a área, certo? A área é igual a 54 centímetros quadrados. A área é igual a 54 centímetros quadrados. Foi dado no problema. Então, eu vou ter 54 é igual a 6 vezes A ao quadrado. Certo? E aí, e se A aqui é o que eu estou procurando, passo o 6 então para o outro lado. 54 dividido por 6, que é igual a A ao quadrado. 54 por 6 dá 9. A ao quadrado. Passa para o outro lado em forma de raiz. Eu tenho raiz de 9 é igual a A, que vai me dar 3. Certo? 3 o quê? Centímetros. Muito bem. Eu tenho aqui, então, um lado do cubo. Pois bem, mas por que eu achei o lado de um cubo? Eu achei um lado de um cubo porque, certo, eu tenho que calcular a diagonal de um cubo, que foi aqui solicitado, né? Calcule a diagonal de um cubo que tem área igual a 54 centímetros. Só que aí, ó, tá? Para eu achar a diagonal de um cubo, eu teria que fazer o seguinte, né? A diagonal de um cubo é D igual
a raiz de 3. Mas esse A que eu achei aqui, antes eu não tinha. Agora eu achei, eu sei que é 3. Então basta eu substituir aqui, ó. D é igual a 3 raiz de 3. Essa é a diagonal do cubo.